Não. Ai, Jesus. E aí a gente vai fazer assim, ó. Eu vou fazer um, tá? Aí a gente vai parar, vou falar ele todo de novo. E é realmente, quem tiver dúvida, pergunta, tá? Não vou atropelar. Por isso que eu só separei quatro. Pra fazer bem feitos, tá? Que a gente possa pegar. Os demais, assim que vocês pegarem futuramente, é treino. Alright, vamos começar então. Tá. Hi! Então hoje a gente vai continuar com o sistema de equação e vamos ver uns problemas, tá? Eu separei quatro aqui para vocês e vamos fazer pausadamente um a um. Então, olha só. Primeiro problema. A população de uma cidade A é 3 vezes maior que a população de uma cidade B. Então, aqui eu já começo com a primeira informação, ó. Cidade A, população é 3 vezes maior, tá? Que a população da cidade B. Essa é a primeira informação. Segundo, somando a população das duas cidades, temos o total de 200 mil habitantes. Qual é a população da cidade A? Ok? Então, mais uma vez, ó. A população de uma cidade A é 3 vezes maior que a população da cidade B. Somando a população das duas cidades, temos o total de 20 mil habitantes. Qual a população da cidade A? Bem, então, como eu não sei cidade A e nem cidade B, nós vamos dar letras que represente a quantidade de habitantes que essas cidades possuem. Cidade A, X. Cidade B, Y. Ok? Então, vou voltar de novo o slide e vamos ver quais são as informações que vamos tratar com Y e X. Ok? Bem, primeira informação. A população da cidade A é 3 vezes maior que a população da cidade B. Então significa assim, se a população da cidade B é 1, da A é o quê? 3 vezes 1. Se a população da cidade B é 9, o da A é 3 vezes 9. Então, a primeira informação é que a quantidade de habitantes que tem na cidade A é igual a 3 vezes a quantidade de habitantes que tem na cidade B. Então, essa é a primeira informação. Ok? Segunda informação que ele dá, que é a soma da quantidade de habitantes nas duas cidades é igual a 20 mil. Ou seja, se eu pegar o número de habitantes da cidade A, somar com o número de habitantes da cidade B, dá exatamente 200 mil. Ok? E aqui está o nosso sistema. Eu tenho duas variáveis, ou seja, eu tenho duas incógnitas, e para responder uma equação com duas incógnitas, eu sempre vou ter que ter o quê? Duas informações distintas sobre essas incógnitas. Primeira informação, que o número de habitantes da cidade A, que é representado pela letra X, é o triplo da quantidade de habitantes da cidade B. Primeira informação. Segunda informação, que a soma dos habitantes da cidade A com a cidade B é exatamente 200 mil. Então aqui a gente vai resolver. Como nós estamos fazendo pelo método da substituição essa semana, né? Semana que vem a gente pode refazer essa mesma questão
o método da adição, mas há questões que, assim, já de cara, ela fala, usa o método da substituição, porque ela já te dá as ferramentas diretas. E nesse caso, aqui já acontece isso, tá? Como assim, professor? Ora, o que é o método da substituição? Lembrando, semana passada. O método da substituição consiste em você isolar uma letra, ou seja, deixar ela sozinha do lado esquerdo, e que as letras diferentes vão pro outro lado, né? Sinal contrário. Feito isso, essa letra que você deixou isolada, ela agora vai ser representada por uma expressão que está no lado direito. Esta expressão você vai substituir no lugar da letra escolhida na equação que você não mexeu. E aí transformamos uma equação com duas incógnitas em uma só. Por que que essa aqui eu já posso fazer direto por substituição? Por causa daqui, ó. Aqui o x já está isolado, ó. Eu já falo que o x é igual a 3y. Então esse tipo de questão aqui já é direto para você usar o fator o fator de substituição. Então significa o quê? Que no lugar do x aqui na segunda equação, eu vou substituir por 3y, tá? Então vamos lá. Substituindo x por 3y fica 3y, que é a substituição, mais y igual a 200 mil. Ok? Tá? Então esse em amarelo é porque foi substituído o x, aqui, foi substituído por esse 3y, tá? E agora eu tenho uma equação com uma incógnita só. Então, resolvendo tudo, 3y com y dá 4y. Igual a 200 mil. O 4 multiplicando, vai para lá, dividindo. Então, y é 50 mil. Então, na cidade B, há 50 mil habitantes, tá? Mas o exercício pergunta, quanto há na cidade A? Quantos habitantes há na cidade A? Ora, se a quantidade de habitantes da cidade A é o triplo da cidade B, e B tem 50 mil, porque é representado pela letra Y, então na cidade A, você tem o quê? 3 vezes 50 mil. Desculpa aqui, é para dar um espaço aqui. Ó. Errei, senão vai aparecer 500. 3 vezes 50 mil. Isso tudo aqui resulta em 150 mil habitantes. Ok? Então, essa é a primeira. Tá? Então, dá uma olhada aí. Eu vou voltar para essa antes de ir para a próxima. Tá? Então, quando vocês vão olhando os cálculos, eu já decorei aqui a questão. Vou reler o enunciado para vocês, tá? Uma cidade A tem o triplo de habitantes da cidade B. Ok? Como eu não sei a quantidade exata de habitantes nas cidades, eu sempre vou denominar uma letra do alfabeto que é chamado incógnita, ou seja, termo desconhecido, para representar esta quantidade, tá? Então a cidade A eu batizei de X e a cidade B eu batizei de Y. Mas como eu falei, pode ser qualquer letra do alfabeto que vocês queiram, tá? X e Y é mais convencional, tá? Então a primeira informação que ele dá sobre a quantidade de habitantes dessas duas cidades, que está representado pela letra X e pela letra Y, é que a quantidade de habitantes da cidade A, X, é o triplo, ou seja, 3 vezes, tá? 3 vezes a quantidade de habitantes da cidade B, Y. Então, por isso a primeira linha está escrito x igual a 3 vezes y, ou 3y, tá?
Segunda informação, que a soma dos habitantes da cidade A mais a cidade B é 200 mil, tá? Ou seja, quantidade do X mais o Y, quando a gente descobrir, tem que dar 200 mil. Então aí eu tenho um sistema, tá? Por que esse dá para fazer direto pelo método da substituição? Porque já na primeira equação eu já tenho uma letra isolada e do outro lado, tá? Eu tenho a outra incógnita. A de baixo, professor, se eu escolhesse a de baixo, se eu quisesse isolar o X na de baixo, daria certo? Daria certo do mesmo jeito, tá? Você ia fazer X igual a 200 mil menos Y, e no lugar do X lá você ia colocar 200 mil menos Y igual a 3Y. Vai dar a mesma coisa, tá? Mas já como a primeira já tá dando cara que você já pode usar a substituição, então não preciso criar muita fantasia, tá? Então no lugar do X na equação de baixo, eu vou colocar o 3Y. Então fica 3Y, onde eu substituí o X, mais Y igual a 200 mil, ok? Então fica 3Y mais 1Y, 4Y. 4Y é igual a 200 mil. O 4 está multiplicando, né? A gente divide. Então, Y é igual a 200 mil dividido por 4. Y é igual a 50 mil. Então, quando a gente acha Y igual a 50 mil, o que significa? Que achei a quantidade de habitantes da cidade E. Só que ele pede a quantidade de habitantes da cidade A. Como a cidade A é 3 vezes a quantidade da cidade B, então fica 3 vezes 50 mil. Dá quanto? 50 mil. 150 mil, ok? Então essa é a primeira questão. Alguém ficou com alguma dúvida em algum dos procedimentos? Tá? Dá um tempo assim para quem estiver olhando. Aí daqui a 1 minuto a gente pula para a próxima. Não tem pressa. Tá? Oi. Pode. Ah, então ficaria boa. Gente, o que eu vou fazer agora é ele perguntou aqui. Se fosse ali embaixo 2x, tá? E o x vale 3y, você vai pegar o 2 e multiplicar por 3y. Ou seja, 2 vezes 3 dá 6y. Então ficaria 6y mais y igual a 200 mil. Tá? Entendeu? Beleza. Vai ter questões que a gente vai fazer assim das próximas. Algumas aqui que eu escolhi, das 4. Mas boa pergunta, exatamente isso. Na hora que você substituir, gente, a letra e tiver um número na frente da letra que você vai substituir, o número vai multiplicar a expressão toda, ou nesse caso ali, multiplicaria só o 3y. As próximas questões eu vou fazer por substituição, eu acredito que vai acontecer isso. Então, vamos para a próxima. Ó. Num aquário, há 8 peixes. Entre pequenos e grandes, ou seja, 8 peixes. Então tem lá, em termos de tamanho, 2 tipos de tamanho, pequenos e grandes. Se o pequeno fosse mais 1, seria o dobro dos grandes. Vamos com calma, então. Primeira, vamos lá. Pequenos, peixe pequeno, peixe grande. Então, vamos lá. Peixe pequeno. Vou chamar de A, só para a gente mudar do XY, tá? Peixe. Ih, quem viu esse X? Peixe. Igual a B. Então vamos para a primeira informação. A quantidade de peixes grande e a quantidade de peixes pequeno somados dá 8.
Então, a primeira formação eu sei que A mais B é igual a 8. Ok? Vamos voltar agora para a segunda informação. Se os pequenos, ou seja, se a quantidade de peixes pequenos somado com 1 mais 1, então olha só, passo a passo. Ó. Se os pequenos fossem mais 1, então o que ele está dizendo com isso? Se os pequenos fossem mais 1, ou seja, a quantidade que tem de pequenos no aquário mais 1, ele está falando que seria essa quantidade. Perdão, foi a questão errada. Essa quantidade seria o dobro dos grandes. Então, se eu pegar a quantidade de peixe pequeno e somar mais 1, vai resultar exatamente o que é? No dobro da quantidade de peixe grande. Antes de eu fazer, vou reler mais uma vez, mais uma, 2 vezes, para a gente agora acompanhar. Então, olha só. Em um aquário há peixes, tamanhos pequeno, tamanhos grande, totalizando 8 peixes. Então, quantos peixes pequenos há? Quantos peixes grandes? Não sei. Batizamos com letra A e B. Ok? Então, A é a quantidade de peixe, representa a quantidade de peixe pequeno. B representa a quantidade de peixes grandes. Ok? 2. Segunda informação. Se eu pego a quantidade de peixe pequeno e somo mais 1 a esta quantidade, o total será igual ao dobro da quantidade de peixes grandes. Então, aqui, essa última linha fala, ó, a quantidade de peixes pequenos somado a 1 resulta que vai ser o dobro da quantidade de peixes grandes. Tá? E aí a gente resolve. Alguém pode falar, professor, então já dá para fazer substituição direto? Bem, não, porque aqui, se eu quisesse usar esse aqui, né? Aqui não é 2B, aqui é só B, então eu teria que jogar esse 2 para lá. Posso fazer? Posso, vai dar fração. Mas como eu falei, para quem não gosta de trabalhar com muito fração, procure sempre trabalhar com as letras que tem um número na frente 1. Ou seja, só aparece a letra, né? Que 1 é o elemento neutro, ou seja, 1 vezes qualquer coisa é sempre qualquer coisa, tá? Então, dessa vez eu vou fazer diferente. Eu vou mexer na equação de baixo. Eu vou isolar o A. Então, tá vendo esse mais 1 aqui? Vamos arrebitar para lá, ok? Professor, eu posso pegar a equação de cima e fazer a mesma coisa? Pode, vai dar a mesma coisa no final, tá? Então, desse aqui eu vou isolar o A, ó. A é igual a 2B menos 1. Desculpa, menos 1. Então, pronto. Como eu mexi na equação de baixo, na equação de cima, onde tem A, eu vou colocar quem? 2B menos 1. Então, nesse lugar do A aqui, entra o 2B menos 1. Mais B igual a 8. Ok? Então, agora a gente transformou uma equação com duas incógnitas em uma só. Então, o menos 1, vamos jogar para lá, tá? Futuramente vocês vão começar a fazer isso aqui mais rápido. Algumas contas que eu faço aqui, boto em detalhe, vai ser mental para vocês, tá? Com o treino. Mas só para ficar tudo legal, eu vou fazer o passo a passo para todo mundo acompanhar, ok? 2B mais B dá 3B. 8 mais 1 dá 9, ok? Bem, o 3 multiplicando, divide. 9 dividido por 3. Então, olha só, o B é igual a 3. Então, significa que há o quê? Há 3 peixes grandes, tá? Se o B é 3, quanto é que vale quantos pequenos tem, tá? É de cara, né? Já que a soma dos dois é 8, um é 3, o outro só pode ser o quê? 5, né? Normal.
Então, se quiser fazer detalhado, o, o B não vale 3? Escolhe uma das equações, ou essa mesma aqui que eu deixei marcado, tanto faz. Onde tem B, você coloca 3 e você acha o valor do A. Para todo mundo ficar certeza que eu acabei de falar isso. Então, ó, 2 vezes 3 menos 1. 2 vezes 3, 6. 6 menos 1, 5. Então há 5 peixes pequenos e há 3 peixes grandes nesse aquário. Ok? Então, mais uma vez, vai acompanhando o cálculo que eu vou falar de novo o enunciado. Tá bom? Bem, em um aquário há 8 peixes, entre grande e pequeno. Ok? Então eu não sei a quantidade de espécie grande e de espécie pequena, vamos dizer assim. Tá? Então eu chamei peixe pequeno de A. Chamei peixe grande de B. Ok? E eu sei que a soma dessas duas quantidades tem que dar 8. Ok? Bem, essa é a primeira fala. Segunda fala, que se eu pego. Segunda fala é, se eu pego a quantidade de peixes pequenos e somo mais 1, este resultado é a mesma coisa que ter o dobro da quantidade de peixes grandes. Então esta última linha é exatamente isso. Se a quantidade de peixes pequenos mais 1 é igual ao dobro da quantidade de peixe grande, desculpa, tá? E aí você escolhe uma das equações para tratar de substituição. Escolhe uma letra, isola. Se você mexer na equação de cima, você substitui na equação de baixo. Se você mexer na equação de baixo, substitui na equação de cima, tá bom? Então, como eu mexi na de baixo, eu joguei o mais 1 pro outro lado, né? Então fica A é igual a 2B menos 1. Deixa eu só beber um pouquinho de água aqui. Ok? Então fica 2B menos 1. Como eu mexi na equação de baixo, eu vou para a equação de cima agora. Tudo que tem A na equação de cima será substituído pela expressão 2B menos 1. Ok? Então, 2B menos 1 ficou no lugar daquele A. Mais B igual a 8. O menos 1 joguei para o outro lado para resolver a equação polinomial do primeiro grau. Letra de um lado, número do outro. Ok? Então fica 2B mais B igual a 8 mais 1. Bom? Então fica 3B igual a 9. 3 está multiplicando, vai para lá dividindo. 9 dividido por 3, 3. Então há 3 peixes grandes. Tá? Para saber o do quantos pequenos há, tá? Você pega o valor de uma das letras que você já descobriu o valor e substitui em qualquer uma das equações, na primeira, na segunda ou nesta aqui que nós determinamos aqui na hora de isolar a letra. Se eu substituir nessa ou nessa aqui, vai ter que dar o mesmo valor. Tem que dar o mesmo valor, tá? Então, vamos lá. Eu substituí naquela expressão mesmo que tá em destaque. No lugar do B eu botei 3, então 2 vezes 3, 6. 6 menos 1, 5. E realmente bate as informações, ó. Somados dá 8. Pega a quantidade de peixes pequenos, 5. Soma mais 1, 6. Esse resultado não é exatamente o dobro da quantidade do B? O B é 3. O dobro de 3 é 6. Então bateu. Esses são realmente os valores, tá? Como eu falei, para você tirar a prova real, se você acertou os dois valores, tá? Desconhecidos, pega esses dois valores e substitui nas letras respectivas. Quando você resolver a expressão numérica, tem que dar o valor da esquerda, tem que ser o mesmo do valor da direita. Não tem como. E tem que bater nas duas equações. Se bater em apenas uma equação, está errado. Tá? Aí você fez alguma coisa errada. Pode isso acontecer? Pode sim. Tá? Algum sinal, alguma coisa. Tá? Bem, vamos lá. Descubra
Tá? Descubra quais são os dois números em que o dobro do maior somado com o triplo do menor dá 16. E o maior deles somado com o quíntuplo do menor dá 1. Ei, Jesus. Né? Então vamos lá. Descubra quais são dois números em que o dobro do maior somado com o triplo do menor dá 12. Dá 16, desculpa, perdão. 16. E o maior deles somado com o quíntuplo do menor dá 1. Então, nesse caso aqui, você batiza, você escolhe quem quer ser o maior ou o menor. Então vamos aqui, ó. Maior, eu vou chamar de M. E o menor número, eu vou chamar de S. Bom? O maior número, ele é representado pela letra M. E o menor número é representado pela letra S. Então, no final das contas, o valor do M tem que ser maior do que o S. Então, por isso que agora, como a gente batizou, vamos ter que ler de novo para saber qual vai ser a parte que eu tenho que colocar o M para que seja respeitado que o M é o maior, né? E qual a parte que eu tenho que colocar o S para que seja respeitado o S maior, ok? Então, vamos lá. Ó, dois números em que o dobro do maior somado com o triplo do menor dá 16. Opa, o dobro do maior. Dobro é 2 vezes. Mais o triplo do menor. Ei, tem que dar 16. Então vê se fica claro, ó. O dobro do maior, 2 vezes o maior. Como o maior eu batizei de M, 2 vezes M. Mais o triplo do menor. Como eu batizei o menor de S, o triplo do menor é 3 vezes S. Somado esses dois valores, dá quanto? 16. Segunda informação. E o maior deles, somado com o quíntuplo do menor, dá 1. Ou seja, o maior deles, somado com o quíntuplo do menor, dá exatamente o quê? 1. Eu quero saber quem são esses dois números aí. Quem é o maior e quem é o menor, tá? Beleza. Então, repetindo mais uma vez o enunciado. Bom? Eu tenho dois números em que o dobro do maior mais o triplo do menor dá 16. Ou seja, 2M mais 3S igual a 16. Ok? Depois ele fala o maior número mais o quíntuplo do menor, ou seja, quíntuplo é 5 vezes o menor, então 5S é igual a 1. Quem são esses números? Então vamos resolver. Bem, eu vou mexer na equação de baixo porque eu não quero trabalhar com fração. Eu vou isolar o M. Então aqui fica M igual a 5S, perdão. M é igual a 1, que já está do outro lado, mais 5S para o outro lado fica menos 5S. Ok? Então significa o quê? Que como eu mexi na segunda, no lugar do M aqui, vai entrar exatamente essa expressão em branco. E aí vem a pergunta. 2M. Pessoal, o que acontece com esse 2? Esse 2 vai multiplicar exatamente essa expressão. 1 menos o 5S. Tá? Mais 3S. Mais 16, ok?
Então esse 2 ele vai multiplicar todo mundo tá dentro do parênteses. Ó. Vai ficar 2 vezes 1 e 2 vezes menos 5s. Bom? Então 2 vezes 1, 2. 2 vezes menos 5s dá menos 10s. Mais 3s igual a 16. Bom? Feito isso, ok? Então fica, o 2 vai para o outro lado. De novo, eu vou fazer tudo detalhado, passo a passo, para não ter que vocês entenderem como vai ser todo o procedimento. Mas como eu falei, com o tempo vocês vão fazendo alguns cálculos de cabeça. Menos 10 mais 3 dá menos 7. Dá menos 7s. Igual a 16 menos 2 dá 14. O menos 7 está multiplicando, vai para lá dividindo. Então fica 14 dividido por menos 7. Mais 14 com menos 17, mais com menos na divisão dá menos. 14 dividido por 7 dá 2. Então S é menos 2. Só pode dar negativo? Pode sim. Como o exercício está trabalhando com números, a gente sabe que tem números positivos e números negativos. Não tem problema nenhum. O que não podia dar negativo é nos dois problemas iniciais. Por quê? O primeiro problema fala de quantidade de pessoas, né? População. E você não tem uma cidade, por exemplo, não tem como ter no Gama menos 200 mil pessoas. Aí já não dá. Então, a natureza do exercício, né? Ele também já te fala o tipo de número que vai ter, serve como resposta. Né? Como resposta como quantidade, essas coisas, tudo é positivo. Idade, sempre vão ser positivo. Agora, quando ele fala números aleatórios, esse número não está vinculado a nenhuma grandeza, né? A nenhuma característica. Então, esse número sim pode dar negativo, tá? O que não poderia dar, por exemplo, naquela questão do peixe. Do peixe não poderia dar negativo, tá bom? Bem, então esse é o S é menos 2. Para achar o M, eu pego essa aqui que está em destaque. No lugar do S, eu coloco o menos 2, tá? Olha, cuidado com esse menos aqui que é do 5. Então, ó, fica o M é igual a 1 menos 5 vezes, abre parênteses, menos 2. Ok? Então fica M é igual a 1 menos 5 com menos 2 dá mais 10. O M igual a 11. E olha que realmente isso tinha que acontecer. O valor do M tem que ser maior do que o valor do S. Porque eu batizei o M como sendo o maior número, tá? Se por acaso o S fosse maior que o M, eu interpretei o problema errado. Bom? Então esses são os dois valores, tá? Então, mais uma vez, olhem aí. Eu vou repetindo o enunciado mais uma vez para a gente ver o passo a passo, tá? Então é o seguinte, eu tenho dois números, um maior e um menor, tá? Bem, professor, tinha algum problema se calhar forem iguais? Nesse tipo de questão, sim, porque ele já afirma que existe um número maior e um número menor. Se ele fala apenas dois números quaisquer, na hora que eu faço a conta, poderia calhar que o valor das duas letras dessem o mesmo. Mas nesse caso ele fala que é um maior ou um menor, então não tem como dar igual, tá bom? Já é um caso mais generalizado. Então olha só. Então ele fala que o dobro do maior, que eu batizei de M, mais o triplo do menor dá 16. Dá 16. Ok? E depois ele fala que é o maior mais 5 vezes o menor dá 1. É isso que ele fala. O maior mais o quíntuplo do menor dá 1. Ok? Ah, antes de continuar a mesma coisa. Ah, professor, como eu faço para saber se está certo? No lugar do M, coloca 11.
no lugar do S, coloca menos 2. Vê se vai bater as duas informações. Bom? Nesse caso vai bater, ó. 2 vezes 11, 22. 3 vezes menos 2, menos 6. 22 menos 6 dá 16 positivo. Sério? Depois, 11 mais 5 vezes menos 2 dá menos 10. 11 menos 10 dá 1 positivo. Aí, bateu certinho. Então, essas são as respostas. Mas continuando. Bem, então eu escolhi a equação de baixo para poder fazer a substituição. Eu isolei o M. Ou seja, tudo que não é M, joguei para o outro lado. Então fica M igual a 1 menos 5S. Ok? Então agora, como eu mexi na equação de baixo, onde tem M na equação de cima, eu coloco 1 menos 5S. Só que aí, como foi perguntado, aquele 2, o que acontece? Aquele 2 vai multiplicar todo mundo, toda a expressão que eu substituí o M. Como o M vai ser substituído por 1 menos 5S, então o 2 vai multiplicar o 1 e o 2 vai multiplicar o menos 5S. Ok? Então vamos lá. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes menos 5S, 2 menos 5, menos 10. Então dá menos 10S. E o mais 3S igual a 16 é o resto das questões. E agora segue o procedimento de equação com uma incógnita. Letra para um lado, número para o outro, assim, do jeito mais simples de dizer. Menos 10 mais 3 dá menos 7. 16 menos 2 dá 14. O menos 7 está multiplicando, vai para lá, dividindo, o menos 7. Quando é processo de divisão ou multiplicação, o sinal acompanha. Quando é mais ou menos, tipo aquele negócio de jogar para o outro lado que eu falei, já expliquei para vocês, o que é na realidade, aí você troca o sinal, tá bom? Porque já vi muita gente confundindo nessa hora aqui que o número é negativo. Sim. Aí, professor, eu joguei pro outro lado e ele vai positivo. Não, não. Quando é multiplicação e divisão, ele vai da mesma natureza, porque na verdade eu estou dividindo essas duas expressões por menos 7. Para que aqui seja apenas um S, tá bom? Então, nesse caso, na multiplicação, se o sinal que acompanha o número, né, na frente da letra é negativo, quando você joga para o outro lado, vai negativo. Agora aqui, por exemplo, 2 está somando, né? Aí sim, para o outro lado, ele vem negativo naturalmente. E para cancelar o mais 2, eu tenho que pegar o quê? Menos 2 e colocar o menos 2 dos dois lados, bom? Então essa é uma coisa para vocês tomarem cuidado na hora de fazer, tá? Eu já vi gente fazendo isso com essa negócio de joga pra lá, troca o sinal. Essa frase fica muito travada na cabeça aí faz para multiplicação, divisão, tudo. Não, não é isso que acontece para todos os critérios. Então, feito isso, o S dá menos 2. Porque o 14 é positivo com 7 negativo, dá menos. E 14 dividido por 7 dá 2. Então, para achar o M, no lugar do S, eu coloco menos 2. Tá? Então, fica 1 menos 5 vezes menos 2. Menos 5 vezes menos 2 dá mais 10. 10 com 1 dá 11. Ok? Então, o M dá 11 e o S dá menos 2. Beleza? E, por último, aqui. Cláudio usou apenas notas de R$20 e R$5 para fazer um pagamento de R$140. Quantas notas de cada tipo ele usou? Sabendo que no total foram 10 notas, tá? Então, mais uma vez, vamos sublinhar as informações. Cláudio usou nota R$20 e R$5. Ok? Para fazer um pagamento de R$140, tá? Bem, então teve uma combinação. Teve uma certa quantidade de nota de 5, uma certa quantidade de nota de 20. Bom, então vamos lá. Primeira informação. Notas de 5. Ok? Vamos chamar de letra C. C representa a quantidade de notas de 5 que ele tem. Ok?
Segundo, notas de 20. Vamos chamar de V. V representa a quantidade de nota de 20 que ele tem, ou seja, 1, 2, 3, tanto faz. Tá bom? Beleza? Bem, vou começar de baixo pra cima dessa vez. Não é exceção à regra não, tá, gente? É só pra quando eu for explicar essa primeira parte que eu vou falar bem detalhado. Porque explicar a segunda parte é mais fácil, ó. Sabemos que no total foram 20 notas. Então, ou seja, entre as quantidades de notas de 5 e de 20, há 10, tá? Há 10 notas ali que ele usou. Sendo 10, dessas 10, há uma quantidade de 5 e o restante de 20, tá bom? Então significa o quê? Que a quantidade de notas de 5 ser somado com a quantidade de notas B de 20 são 10 notas. Então ele tem lá 10 cédulas, foi usado. Agora, se é uma de 5, uma de 5 e 9 de 20, aí a gente vai descobrir agora no problema, tá bom? Agora a gente vai para a primeira informação que eu vou explicar detalhadamente, que isso aqui, na minha época, assim, eu já tive problema e já vi pessoas também interpretando errado. Aqui, ó. Perdão. Vou apagar aqui. Então, de novo, ó. Ele tem notas de 20 e ele tem nota de 5. E com essas notas combinadas, deu um valor de R$ 140. Então, o que significa? Tá? Eu vou ter uma quantidade de notas de 5. Quantas são? Eu chamei de C. Eu vou ter uma quantidade de notas de 20. Ok? Quantos vai ser? Chamei de V. Eu sei que quando eu fizer essas duas combinações, né? A quantidade total de notas dá 10. Não importa quantos tem. Mas agora, para esse exemplo, eu tenho que pensar na combinação, tá? Eu tenho uma combinação de quantidades de nota de 5 somado com uma quantidade de notas de 20, que no final, quando eu somar essas duas, né, o total dessas quantidades, tem que dar exatamente o quê? 140. Agora o que eu estou falando, gente, é no valor da nota, não na cédula em si. Por isso que naquela eu quis fazer de trás para frente para explicar isso. No tanto da cédula em si, é o que representa esse 10. Ó. Foram usadas 10 notas. Agora, se as 10 notas, por exemplo, se 9 foi de 5 e uma foi de 20, é outro critério. Mas agora o que eu tô falando é a combinação dos valores, desculpa. É a combinação dos valores. Então eu vou ter um tanto notas de 5 somado com um tanto de notas de 20, que quando eu somar os valores de cada uma dessas notas, no total tem que dar quanto? 140. Então, neste caso, eu vou ter notas de 5, representa C. Mas eu sei que cada quantidade desculpa, cada nota de 5, desculpa. Ei, Jesus. Perdão, deixa eu beber água. Erro grave. Vamos lá. Perdão, voltamos. Então, mais uma vez. Então agora o que nós estamos trabalhando é o quê? É com valores das notas. A soma dos valores de cada nota. Não a quantidade da nota como um objeto, como unidade, né? Então eu sei que, tá? A quantidade de notas de 5, que é representada pela letra C, ela tem que ser multiplicada por 5. Por quê? Porque cada nota de 5 tem o valor o quê? De R$ 5. Então, se o C vale 2, então significa que ele usou R$ 10, sendo duas notas de 5, ok? Então, por isso que fica o quê? 5C. 5C é o quê? É 5 vezes a quantidade de notas de C. Então, se por acaso ele usou 6 notas de C, ele usou o quê? R$ 30 combinados em notas de 5. Ou seja, 6 notas de 5, tá?
somado com o valor da quantidade de notas de 20. Ou seja, 20 vezes V é o total de valor, é o valor total da combinação de quantidades, da quantidade de nota de cédula de valor 20. Ou seja, se for duas cédulas, ele usou o quê? R$ 40, ou seja, duas de 20, tá? Por isso que fica isso. Então essa última linha, ela representa exclusivamente o quê? Valores. Ou seja, 5 vezes a quantidade de notas de 5 mais 20 vezes a quantidade de notas de 20, o valor, né? O valor em termos de espécie vai dar exatamente o quê? R$ 140. Ok? Então essa é a primeira. Aí agora a gente escolhe, tá? V ou C para isolar na de cima. Eu vou escolher o V agora. V é igual a 10 menos C. Então, se eu poderia ter escolhido o C, posso, tanto faz, como tanto fez. Então significa o quê? Que no V aqui de baixo vai entrar essa expressão. E olha só, tem um número aqui, o 20, ó. Então esse 20 vai multiplicar essa expressão. Bom? Então, vamos lá. Substituindo. 5C mais 20 vezes 10 menos C, ok? Igual a 400, ok? Ok? Então vamos lá. Feito isso, vamos multiplicar. Então fica, ó, 5C igual 20 vezes 20. Oh, desculpa, 20 vezes 20, ó. 20 vezes 10, 200. 20 menos C dá menos 20C. Pô, aqui é mais, ó, gente. Igual a 140. É a mesma coisa, letra para um lado, número para o outro. Então fica, ó. 5C menos 20C igual a 140 menos 200. Ok? Mais 5 com menos 20 dá menos 15. 140 com menos 200 dá menos 60. O 15 está multiplicando, vai para lá, dividindo. Então fica menos 60 com menos 15. Menos com menos dá mais. Então a gente já sabe que vai dar mais. E 60 dividido por 15 dá 4. Ora, então ele usou 4 notas de 5. Então ele usou R$ 20, sendo R$ 20 são 4 notas de 5. Então, obviamente, quantas notas de 20 foi usado? Ora, nota de 20 é igual a quantidade 10, que é o total, menos 4, que é a quantidade de notas de 5. Então, notas de 20 são 6. Então, ele teve 6 notas de 20, 4 notas de 5. Que dá 4 mais 6, 10. Ok. Vamos lá. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 6, 120. 20 mais 120 dá 140. Então, essas foram as combinações que ele usou. Ele tinha na mão 4 notas de 5 e tinha na mão 6 notas de 20. Em termos de quantidade, né? 10 notas. 10 papéis. Em termos de valor, como eu tenho 4 notas de 5, então 5 vezes 4, 20. Então, por isso que aqui ficou o 5C. Tá?
E eu tenho 6 notas de 20, então eu tenho 6 vezes 20, 120. Quanto somado vai dar 140. Então, em termos de valor, essa combinação dos valores de cada cédula dá exatamente R$140. Tá? Então, esse foi os probleminhas, tá? Eu trouxe só 4 para realmente ficar do tempo e para trabalhar, ficar repetindo o máximo possível. Então, quando tiver problemas, a recomendação é que vocês leiam passo a passo, tá? Leiam passo a passo, vai anotando, vai fazendo, vai fazendo as letras, sublinhando todas as informações possíveis, e aí você monta os dois sistemas. E daí, quando você montar, você resolve, tá? Depois, achou os dois valores, para saber se está certo, substitui nas equações. Se bater o mesmo valor na equação de cima e bater o valor da equação de baixo, ok, deu certo. Se bater apenas o valor em uma das equações e a outra der errado, então você fez algum passo errado, onde você tem que começar. Pode ser seu erro em algum cálculo no meio do caminho, ou pode ser o seu erro na formulação do sistema, nessa parte aqui de botar as equações, tá? Então, com isso, é treino e prática, né? Nada mais do que isso. Semana que vem, o que vai acontecer? Vamos continuar exatamente com esse assunto, porém é uma outra técnica, tá? É chamada técnica de adição. Quem quiser já dar uma olhada, né? Ver algum vídeo durante a semana, final de semana que tiver com um tempinho assim, né? Bota lá no YouTube, né? Sistema de equação, método da adição. Só para dar uma olhada, já vem com a cabeça mais ou menos fresca para aula. Mas se não der, não tem problema. A gente vai ter 2 semanas ainda para falar. Então a gente vai continuar a falar de sistema, vamos continuar exatamente isso, fazer mais problemas. Só que agora a técnica para resolver será outra, tá bom? Professor, qual é mais fácil? Depende de como for o sistema. Por exemplo, tá? Essa aqui, pela estrutura dela, eu já resolvo direto por substituição, tá bom? Aí tem outras aqui, por exemplo, quando tem desse estilo aqui ou desse, aí é o Everton falando, tá, gente? Não é dizendo que é a verdade é mais fácil, não. Desse estilo aqui, eu já gosto de resolver por adição, tá? Porque eu já tô mais acostumado a fazer. Mas não significa que, professor, eu gostei eu vi os dois, entendi os dois, mas eu prefiro substituição. Não importa, pode fazer todos os sistemas por substituição. Depois, no ensino médio, se eu não me engano, no segundo ano, vocês vão pegar exatamente isso e vão aprender um outro jeito de resolver, que é chamado escalonamento, tá? Para essa técnica, você consegue resolver até sistemas com 10, 15, 20 letras aí envolvidas. Mas